Vinho está começando aqui na Essen e Decanter para levar vocês para uma viagem pelos sabores de Portugal. Isso mesmo, voltamos a falar de Portugal, o que é bom, a gente sempre fala, né? Portugal é sempre um destino muito bacana para se viajar e um destino muito bacana para se viajar para comer e para beber. Um país onde a mesa é muito valorizada, uma mesa que atrai turistas do mundo inteiro, com regiões magníficas para se conhecer, muita coisa bacana. Hoje nós vamos até o norte de Portugal. Nós vamos ali até a Quinta da Veleda. Quinta da Veleda é uma vinícola que fica em Penafiel, uma vinícola muito bonita, cercada, primeiro abraçada por vinhedos, depois por um belo jardim e dentro todo o complexo da vinícola. Um lugar que produz vinho verde, um vinho que o brasileiro bebe bastante. Vinho verde até um nome que suscita muita polêmica, né? Muita gente acha que o vinho é verde porque ele é feito com as uvas verdes. Não é bem assim. Na verdade, existem algumas explicações para o nome vinho verde. A primeira delas é que a região é muito verde, então é a região dos vinhos verdes. É uma região onde chove muito, fica ali no noroeste de Portugal, faz divisa com a Espanha, com a Galícia. Portanto, é uma região muito verde, montanhosa, chove muito ali, a umidade é alta e, portanto, você tem ali um tipo de vinho onde a acidez é muito alta, as uvas têm uma acidez importante, consequentemente, isso passa para o vinho. A outra explicação é que o vinho é verde porque não deve amadurecer. Você deve tomar o vinho jovem, o vinho verde. Por quê? Porque ele é um vinho feito para isso. Ele tem um teor alcoólico baixo, não é um teor alcoólico elevado, portanto, não é um vinho que tem estrutura para envelhecer. Você compra, bebe fresquinho, refrescado, em temperatura de 10 graus mais ou menos. É gostoso para acompanhar a culinária do mar, é gostoso para acompanhar pratos leves de carnes brancas, cai muito bem, petiscos, alguns queijos leves. É muito bacana. E essa acidez ajuda muito a lavar gorduras, untuosidades. É como passar limão numa panela para tirar a gordura. Funciona bem? Funciona também no paladar, não só na pia. Então hoje nós vamos visitar a Quinta da Veleda, que tem aí o Brasil como um importante parceiro na área de importação dos seus vinhos. Nós vamos conhecer isso, vamos ver uma conversa sobre o estilo do vinho e vamos conhecer também a Adega Velha, que faz ali uma aguardente de vinho muito bacana. Aqui no estúdio vou preparar para vocês dois pratos bem bacanas para acompanhar os vinhos verdes, ou vice-versa, na verdade. Nós estamos aqui em Florianópolis, tem um baita litoral aqui, Santa Catarina tem um belíssimo litoral e tem uma culinária do mar muito saborosa. O vinho verde é um grande companheiro para essa culinária. Camarões, pescados, mariscos, cai muito bem com esse tipo de produto. Eu vou usar dois peixes de época. Vou fazer um preparo com sardinha e vou fazer um preparo com tainha. A tainha está chegando, né? Está vindo devagarzinho, está começando a aparecer. Eu já consegui duas pequenas, mas bonitas. Vou preparar então uma tainha assada com uma farofa de ova e camarões, bem gostosa, um pouco de erva aromática para dar perfume na carne. Um preparo muito simples, não tem que enfeitar muito. A tainha é gostosa por si só e os preparos clássicos, os preparos típicos da terra são muito bons, caem muito bem. O outro preparo é um escabeche de sardinha. Minha mãe fazia muito escabeche de sardinha quando eu era menino. Eu conheço duas maneiras de fazer escabeche. Uma delas é você fritar a sardinha, empanar ela num pouco de farinha, fritar, depois colocar ela numa vasilha e cobrir com temperos, vinagre, azeite, azeitona, cebola, pimentão e deixar ela curtir. É um jeito que a gente come muito aqui no litoral. E tem um jeito que se faz no processo direto dentro da panela. Minha mãe fazia dessa maneira. Minha mãe colocava ali camadas, fazia camada de cebola, camada de sardinha, camada de tomate, pimentão, ervas aromáticas, tudo ia colocando, depois colocava um pouco de vinagre, colocava azeite e deixava aquilo cozinhar lentamente. As sardinhas amaciavam muito, aqueles espinhos praticamente desmanchavam e a gente comia aquilo com polenta. Isso mesmo, era uma coisa muito gostosa, uma coisa típica dos italianos ali da região do Vêneto, que comia muita coisa de pescado com polenta. Eu tenho uma parte da minha família que veio do Vêneto, então era um preparo muito saboroso. Aqui a gente não tem muito hábito de comer isso com polenta, então eu vou comer com pão. Vou usar um pão da Lombardo, pão italiano, é claro. Lombardo, pão italiano, tem uma grande variedade de pães muito bacanas e hoje eu trouxe um para apresentar para vocês diferentes. Eu trouxe uma focaccia. Focaccia é um pão típico ali da Ligúria, da região ali de Gênova. Um pão que é quase um bolo de pão, ele é muito macio, alto, parece um bolo, uma torta, coberto com alecrim e sal grosso. Com pescado é muito bom. Também é bom com presunto cru, também é bom com salame, com muita coisa. Mas com pescado tem um perfume especial, por cima vai azeite de oliva, portanto você tem a memória do azeite, você tem a memória
do alecrim, é muito gostoso. Esse pão você encontra na Lombardo, pão italiano, assim como uma grande diversidade de outros pães, pães italianos clássicos, tem pães franceses, baguete, croissant, muita coisa bacana. Portanto, se você ainda não conhece, passa na Lombardo, conheça esses pães e veja como eles são deliciosos. Antes de ir para a receita, eu gostaria de mostrar para vocês um espumante que combina muito bem com os dois preparos. Eu estou aqui com um Cave Pericó, um vinho branco espumante brut da safra 2013, um vinho feito com 45% de Cabernet Sauvignon vinificado em branco, 35% de Chardonnay e 20% de Merlot. Portanto, um espumante de corte, mas um corte típico ali das altitudes. As altitudes, as regiões ali da Serra, do Planalto Serrano, estão fazendo espumantes usando Cabernet e Merlot, porque tem bastante ali. E esse estilo de espumante foi uma alternativa criada ali pelos enólogos da região e tem feito bastante sucesso aqui no estado. Esse espumante, a gente pode ver, olha, ele tem aqui um pelágio bonito, as bolinhas são pelágio, tem uma coroa duradoura, bonita. O nariz é muito gostoso, tem um nariz que mostra aqui uma nota de fruta, uma fruta branca, a gente nota aqui um toque de levedura, portanto tem aqui um aspecto bem tropical, bem jovem. A boca é fresca e frutada, portanto essa acidez do espumante, assim como a bolinha, ajudam a limpar o pelágio de gorduras. Tainha tem gordura, aqui no caso a sardinha feita no azeite tem gordura, portanto esse é um ótimo acompanhamento se a gente servir isso de entrada ou servir como um prato principal. Cave Pericó, primeiro espumante lançado nas altitudes, vale a pena provar se você não conhece. Então vamos preparar a receita. Vou começar pelo escabeche, porque ele demora um pouquinho mais na panela. Eu vou cozinhar ele aí por 45 minutos, 1 hora, para ele ficar bem tenro. O forno já está ligado. No segundo bloco nós vamos até Penafiel conhecer a Quinta da Veleda e eu começo preparando a tainha, colocando no forno para vocês. Vamos trabalhar, vamos cozinhar, que é muito gostoso. Vamos lá. Para fazer o escabeche de sardinhas, você vai precisar de cerca de 800 gramas de sardinhas limpas sem cabeça, 3 cebolas médias cortadas em rodelas, 4 dentes de alho laminados, 2 folhas de louro, salsa picada, manjericão roxo ou verde fresco. Você vai precisar de tiras de pimentões amarelo e vermelho, um pouco de funcho fresco fatiado. Você vai usar ainda tomates fatiados, cerca de 200 ml de vinho branco seco, cerca de 50 ml de vinagre de vinho branco ou maçã, 250 ml de azeite, sal e pimenta do reino. Comece regando um pouco de azeite de oliva no fundo de uma panela. Cubra o fundo com rodelas de cebola, espalhe sobre as cebolas tiras de pimentões e algumas folhas de manjericão. Sobre essa cama, acomode metade das sardinhas. Sobre as sardinhas, coloque o alho, as lâminas de erva doce, a folha de louro, as alcaparras e tempere com um pouco de sal e pimenta do reino. Cubra os peixes com rodelas de tomate e sobre o tomate coloque azeitonas pretas fatiadas. Repita a operação fazendo uma nova camada. No final, regue na panela o vinho branco, o vinagre e, por último, o azeite. Leve a panela tampada a fogo brando. Deixe cozinhar por cerca de 45 minutos. Enquanto isso, toste algumas fatias de focaccia numa frigideira. Retire as sardinhas da panela, cubra as focaccias e sirva.